Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Vocês jamais poderão imaginar o meu entusiasmo e o meu sentimento de gratidão por poder hoje, aqui nesse nosso espaço que nós intitulamos de Amores Muito Especiais, e tudo isso por poder receber, porque ela teve um momento de grande gentileza de aceitar o nosso convite. E ela está aqui com a gente, a médica pediatra Adriana Loureiro. E por que eu estou assim tão entusiasmado? É porque eu sou uma testemunha viva, como muitas pessoas também o são, e ela principalmente também o é, de que até pouco tempo, né, eu posso até dizer, por volta do início dos anos 2000, esse tema, esse assunto envolvendo o transtorno do espectro autista, ele não era abordado por ninguém falava. E quando era abordado, e eu me lembro disso muito bem, por pessoas que diziam: o filho da fulana, do fulano, é meio diferente, não, ele é diferente das outras crianças. Quer dizer, não haviam definições que tivessem o envolvimento do parecer médico, clínico. Nada disso havia. E hoje nós vivemos uma outra realidade. A realidade de que, através das expertises como é a dela, né, como médica pediatra, que ela desenvolveu debruçada justamente para todas as questões envolvendo os autistas. E graças a Deus, hoje a realidade é outra. Hoje a realidade tem a ver com o que representa o mês de abril, que é um mês voltado para a conscientização. Conscientizar as pessoas através de conhecimentos e experiências adquiridos por pessoas como a doutora Adriana, que é também a mãe do João Alberto e da Juliana. Então vocês veem, ela vem aqui, né, externar para a gente, compartilhar com a gente a sua experiência própria, pessoal, com esse tema, o tema que abrange o transtorno do espectro autista. Mas a doutora Adriana é o seguinte: ela tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, ela residência médica em pediatria pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV. Ela tem pós-graduação em neonatologia pela Universidade Gama Filho, pós-graduação em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescência pelo Centro Universitário Celso Lisboa, CBI eu vou pronunciar certo, CBI of Miami, né, lá nos Estados Unidos, membro do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria de Comportamento e Desenvolvimento. Ela é preceptora da Residência de Pediatria da Universidade Federal do Amazonas e Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, pediatra do Ambulatório de Autismo, isso nós divulgamos, né, nas nossas mídias, que ela é a pediatra do Ambulatório de Autismo do Espaço Municipal de Atendimento ao Autista Amigo Rui, aqui na cidade de Manaus. Doutor, vocês veem só, quando eu falei expertise, está aqui, é isso que nós temos que considerar ao receber todas as revelações que ela fará para todos nós, nesse estímulo que nós estamos criando aqui no espaço para a conscientização de todos nós. Doutora Adriana Loureiro, seja muito bem-vinda. E a senhora não imagina que eu não disse na apresentação a grata satisfação que eu tenho, e pelas razões que eu já lhe apresentei, de conhecê-la pessoalmente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada às pessoas que estão assistindo a gente. É um prazer poder estar aqui falando no mês de conscientização do autismo.
Eu vivo o autismo, né, porque o meu filho tem diagnóstico, né, de autismo, ele é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Ele tem 21 anos de idade e eu trabalho com crianças autistas há 12 anos no espaço municipal Amigo Rui. Então, como eu vinha falando, Humberto, quando criou-se esse espaço há 12 anos atrás, eu era pediatra da rede. E eu pedi para ir para esse espaço pela experiência que eu tinha com meu filho e pela experiência de pediatra, porque eu achava que eu poderia contribuir com as famílias, né? Contribuir com o meu aprendizado, com o que eu fazia com ele em casa, dando meus exemplos para aquelas famílias, para ajudá-las no que eu pudesse, né? Não só em termos de pediatria mesmo, de puericultura, de tratar aquelas crianças, mas como questões do dia a dia, né? Em casa, com a família, como é que eu fazia com ele, para ele se adaptar aos ambientes, para ele se adaptar quando ele fosse preciso ele ir para um aniversário, ou para a escola, ou numa viagem. Então, assim, eu pedi na época para o secretário para que ele me colocasse lá. Então, desde lá de 12 anos atrás, eu estou lá com essas crianças. Então, assim, eu sou muito grata a isso, né? Porque eu me sinto muito satisfeita em poder contribuir com a sociedade, com essa parte da sociedade que é tão carente de informação, né? Acho que esse espaço aqui é maravilhoso porque a gente precisa informar, né? Informar a sociedade, conscientizar a sociedade, fazer com que a sociedade acolha essas crianças, essas famílias, né? Que tanto precisam, né, de apoio, tanto que são carentes de tudo, não só financeiramente, como carentes de informação, de apoio, de acolhimento. E assim, é maravilhoso isso aí. Obrigada por isso, né? Obrigada pelo convite. Claro que eu iria aceitar. Que bom, é óbvio. Que bom. Eu fui convidada também por conta do e-book, né? Sim, sim. Do e-book, que esse e-book ele foi formulado. Vou contar um pouquinho a história dele. Claro. Mas me permita, Sim. Antes de nós mergulharmos no e-book, minha gente, olha só. Nós vamos falar já sobre esse e-book, nós vamos informar como você vai poder ter acesso a ele. Mas eu gostaria de transmitir para a senhora algo que me pediram ontem. É que quando nós começamos a falar nesse segmento, Amores Muito Especiais sobre o autismo, essa pergunta sempre veio à baila por mães, por pais. Já tivemos outras mães aqui que falaram sobre isso. E eu nunca vou esquecer uma mãe dizendo o seguinte, que o que ela mais aprecia hoje em relação a esses novos tempos da comunicação sobre o autismo é que a dor diminuiu. A minha dor como mãe diminuiu do que acontece fora da minha casa, ela disse. Fora da minha casa, por anos eu tenho enfrentado olhares preconceituosos, gestos, comentários, incompreensão. A senhora acha, doutora Adriana, que hoje, graças à informação que tem se acumulado e tem sido mais fácil o acesso a ela, essa dor tem diminuído para os pais e mães, porque o preconceito leva a essa dor muito grande? A dor diminuiu por conta da informação. Quanto mais informação a pessoa tem, mais ela sabe lidar com a criança e mais a sociedade também sabe lidar com aquela criança, com aquele jovem. Antigamente não existia informação. Nem os pais, assim, quando eu cheguei no EAMAI, eu fiz uma cartilha, porque as mães iam para lá. E aí o pediatra encaminhava, porque lá não é porta aberta, lá o pediatra encaminha para uma avaliação de TEA. Eles nem sabiam o que era TEA, que era autismo. Então imagina... O próprio pediatra não sabia, doutor? Não, a família. A família não sabia o que era aquilo, que nome era aquele. Então eu tinha que explicar que era um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por um prejuízo da linguagem, um prejuízo na interação social, comportamentos. Aí elas ficavam, aí eu resolvi fazer uma cartilha
lá, que essa cartilha está impressa e é dada para as crianças. Então ela foi editada pela Semasc na época, para que essas famílias saíssem de lá com a informação do que os filhos... E ela é distribuída até hoje, doutora? Ela é distribuída até hoje. Entendeu? Lá tem assim as leis que amparam, os lugares que são atendidas as crianças, qual é o papel do pediatra, o papel do fono, o papel do... Porque as famílias realmente não tinham noção nem de como começar a tratar as crianças. Imagina, você chega e diz, seu filho tem o diagnóstico do autismo, para onde que eu vou? Como é que eu começo? Então elas tinham essa dúvida, e hoje não, com a informação... Como é que eu começo a lidar, né? Até melhor com meu filho. Com a informação, muitas mães chegam lá, doutor, eu vi vários vídeos no YouTube e eu tô achando que o meu filho tem TEA, realmente. Aí elas começam a filmar as crianças em casa, o comportamento, e aí elas veem, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, mas assim, deixar bem claro aqui, Humberto, que lá é um ambulatório assim... É um ambulatório que a gente... um ambulatório municipal, não é? É um ambulatório municipal. É um ambulatório médico, odontológico, terapêutico. Lá são 3 secretarias, a CEMED, Semasc e Sensa, que estão lá dentro. Eu sou médica da Sensa. Ok. E aí lá a gente faz assim, existe um fluxo. Então a família vem através de um encaminhamento com a criança externo. E aí, a partir daí, essa criança é encaminhada para um assistente social que vai verificar a documentação, que vai verificar realmente se essa criança foi encaminhada por esta causa, pela causa do autismo, né? Pela causa de uma alteração no desenvolvimento, de um desvio do desenvolvimento. E aí essa criança vem para mim e para a doutora Helena, que é outra pediatra, onde a gente faz uma triagem de desenvolvimento. Por isso que eu falei, eu sou pediatra do desenvolvimento. Entendi. Então eu verifico se essa criança realmente está tendo um atraso, um desvio, se ela tem sinais de TEA. E a partir daí, se houver isso realmente, essa criança vai ser incluída no espaço. Porque é um espaço exclusivo para autismo. Claro. E aí a partir daí a gente começa a intervenção. Porque hoje se fala em intervenção imediata. Por quê? E tem que ser, doutor. E tem que ser, obrigatoriamente. O ideal é que a criança seja diagnosticada antes dos 2 anos, porque antes era só diagnosticada com 4, 5 anos. Sim. E existe uma janela que a gente chama janela da oportunidade, que é a oportunidade que o cérebro está tendo de se desenvolver. E essa janela... Ela existe, ela está aberta. Está aberta no cérebro. E se houver alguma atuação... no tempo hábil... existe a neuroplasticidade. Olha só. O cérebro está apto a se desenvolver melhor. Então, por exemplo, uma criança que não fala com 1 ano e meio, e se for feita uma intervenção imediata, uma intervenção séria, ela vai poder desenvolver a linguagem. A fala, né? A linguagem. Diferente de uma que a gente pega com 5 anos e que não fala, vai ter mais dificuldade. Pode sim desenvolver, mas com mais dificuldade do que aquela menorzinha. E a gente tem exemplos claros lá na AMAR de que dá certo isso, que é a intervenção precoce. Maravilha. Sim. Inclusive, assim, crianças que são... O TEA, assim, é um transtorno, né? Com prejuízos. Sim. E esses prejuízos, eles são nivelados. E a criança nasce com TEA, não é isso? Ela nasce com TEA, mas o TEA se apresenta de 2 formas diferentes. A criança pode já apresentar sinais desde pequenininha. Sente um sinal, assim, ou alguns sinais assim que são bem evidentes para a senhora. Déficit no contato ocular, ausência do sorriso social, ali bem pertinho, com 3 meses, a criança já começa a sorrir. Aquela criança que a mãe está amamentando, ela não olha nos olhos, ela desvia o olhar. Ou ela não olha para a mãe, então. Olha para um objeto, tem preferência por objetos do que pelo rosto. Porque a criança sendo amamentada, ela olha para cima, né, doutor? Para o rosto da mãe. Para o rosto da mãe. Então, se a criança está desviando o olharzinho, alguma coisa ali está acontecendo. Outro detalhe importante é a atenção compartilhada. O que seria isso? É assim, a criança, você oferece um chocalho para a criança. A criança, ela vai olhar para o chocalho e vai olhar para quem deu o chocalho. A criança que só olha para o objeto, ela não compartilha a atenção. Então ela não triangula.
tem que triangular. Entendi. Entendeu? Então ela tem que se importar com quem deu o objeto para ela, com quem mostrou. Então, isso é uma falha no desenvolvimento, é um desvio do desenvolvimento infantil. Ela só focar no objeto. Só focar no objeto, a preferência do que pela face humana. Sim, sim. Né? Então esses são os sinais bem precoces. Aquele bebezinho do bebê conforto, ele não dá trabalho para nada. Quietinho, quietinho. Ou então aquele irritado que não para de chorar. Sim. Então existem várias formas de apresentação. Os sinais as famílias começam a perceber só, Humberto, quando a criança traz a linguagem. Com um ano não fala. Quer dizer, na época que ela deveria começar a falar, ela não fala. Com um ano não fala. Então é assim, eu falei das duas formas de apresentação, né? Que a criança apresenta desde o início, ou ela pode vir com o desenvolvimento normal e ter uma quebra. Com um ano e pouquinho, 2. Tipo assim, a virada de uma chave. Ela era assim, gatilho, tá. Um gatilho. E ela muda totalmente. E ela muda e ela deixa de falar, e ela deixa de fazer algumas coisas que a gente chama perda da habilidade adquirida. Ela tinha uma habilidade que ela perdeu. Entendi, essa criança, imediatamente, ela tem que sofrer intervenção. E ela tem que ser diagnosticada imediatamente. Porque realmente alguma coisa aconteceu. Como é que a criança falava mamãe, papai, jogava a bola, apontava, batia a palma, e de dançava, repente cessa tudo isso, doutor? Sim, ela é uma criança que tem que ser avaliada de forma imediata. É uma criança que está com um atraso, um desvio no seu desenvolvimento infantil. Então, assim, voltando ao assunto dos sinais, né, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, o quadro clínico do autismo, primeiro que o autismo não é uma doença. Não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente não caracteriza como doença. Ok, tá? Importante isso. É um transtorno e todo transtorno é igual prejuízo. Então a criança tem um prejuízo na linguagem, na socialização e tem comportamentos restritos, estereotipados, rígidos, Sim. Tá? Ritualísticos. E esses são os critérios, são os pilares do autismo. Então, para se diagnosticar o autismo, é necessário ter esses critérios que são estabelecidos, pré-estabelecidos, por um livro que chama Manual de Doenças da Saúde Mental. Então, para ter o autismo, é necessário ter critérios, ter todos esses critérios. Um sinalzinho não caracteriza que a criança tem autismo. Muitas famílias, porque meu filho anda na ponta dos pés, porque meu filho ainda não fala, porque o meu filho é seletivo na alimentação, porque ele balança as mãos. Não necessariamente ele é uma criança autista, ele precisa estar nos critérios. É isso que as famílias às vezes E a família tem que atentar para os critérios. Os critérios. Para não misturar. Né? As famílias e principalmente os pediatras, né? Porque sim, claro. Os pediatras são os primeiros médicos que atendem o ser humano, né? Então eles têm que estar capacitados para atender uma criança no seu desenvolvimento. E para isso a Sociedade Brasileira de Pediatria ela fornece instrumentos para o pediatra. Um dos instrumentos é a caderneta de saúde da criança, que tem dentro um instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil, onde mês a mês o pediatra vai observando se aquela criança está cumprindo os marcos do desenvolvimento. Se a criança está com atraso ou desvio no seu desenvolvimento, a gente tem que orientar os pais a estimular aquela criança, e se ela permanecer com esse atraso, aí ela tem que ir para uma avaliação formal do seu desenvolvimento. Doutora, quer dizer que existe um processo de ensinamento, inclusive, para os pais lidarem com a criança, não é isso? Sim, sim. Na própria caderneta. Respondendo às demandas que o comportamento dele cria para os pais entenderem. Na própria caderneta está escrito. Está lá essas coisas. Escrito. E, inclusive, a gente tem um instrumento muito importante, que é um instrumento que chama MChat. São vários instrumentos, na realidade, para diagnosticar precocemente. É um instrumento que ajuda no diagnóstico, que chama MChat. E esse instrumento, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que todas as crianças a partir dos 18 meses de vida têm que serem avaliadas através desse instrumento por um pediatra.
de 16 meses a 30 meses. É um instrumento que vale para essa faixa etária. E a senhora recomenda isso? Altamente a senhora recomenda esse? Assim, eu sou do departamento lá da Sociedade Brasileira de Sim, Pediatria, sim. né? Então eu que formulei um desses documentos, que é distribuído para todos os pediatras do Brasil, entendeu? Então, junto com outros pediatras, nós nos unimos, fizemos um documento indicando esse instrumento. Entendi. Para avaliação de TEA. Então, cabe aos pais tomarem conhecimento sobre esse instrumento. Isso. E demandarem justamente essa verificação. Pelos, né, pediatras. Pelos pediatras. Sim. Outra coisa importante aqui, Humberto, é que lá no espaço nós temos a doutora Helena, né, que é a minha colega pediatra, sim. E ela, junto com o vereador à época, acho que, se eu não me engano, foi em 2019, ela conseguiu que fosse lei obrigatória, que todas as crianças das creches do município e todas as crianças que passam nos postos de saúde aqui, elas são avaliadas no MChat. É uma lei aqui, municipal. Isso é uma lei em vigor. Em vigor. E as creches, elas fazem a avaliação. Eu vou procurar essa lei. As creches fazem essa... Tem no e-book. Tem aí, Tem não no é? e-book. Que bacana. Então foi a doutora Helena que conseguiu na época. E a doutora Helena, ela é atuante até hoje lá no comigo, espaço. sim. Ela está lá. Ela está lá. Ela, junto comigo, é que ela faz a triagem das crianças lá do espaço. E é um espaço muito bonito, viu, Humberto? Me convide que eu vou lá. Você está muito... Mais do que convidado. Eu irei lá. É um espaço assim que eu trabalho lá há 12 anos, mas com essa última gestão ele se tornou um espaço mais acolhedor. Que bacana. Pela direção mesmo, sim, pelo claro. Alexandre Gaudi. É um espaço colorido, onde as crianças se sentem bem à vontade. A gente lá faz um atendimento de excelência, tá? Todo mundo é bem capacitado. Nós temos os pediatras, temos o neuropediatra, que é o Dr. Tussolini, temos o psiquiatra, psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, nós temos nutricionista, dentistas especializados. Inclusive, as questões odontológicas que não são resolvidas no espaço, o dentista ele se propõe a levar as crianças lá para o Hospital Fajardo e faz a cirurgia odontológica lá. Que maravilha. Então, assim, é muito bacana o espaço mesmo. A gente tenta acolher as famílias da melhor forma possível e ajudá-las, né? Dentro, claro, das nossas limitações. Nós temos limitações porque a demanda é imensa. Nós temos mais de 7.500 crianças diagnosticadas com o transtorno espectro autista em Manaus. Em Manaus. Na realidade, não em Manaus, porque como é a única do norte, é o único espaço do norte. Então, na região norte. Vem gente do Amazonas, vem gente de outros estados limítrofes aqui. Municípios, até de outros municípios estados. E tudo. Doutora, me diga uma coisa. Duas mães me pediram para eu colocar isso para a senhora. Que a senhora, por favor, se posicionasse sobre momentos em que o portador do transtorno se torna violento. Ele ao ponto de atacar as mães. Uma dessas mães já foi atacada num dos surtos, né, de violência da criança. Se a senhora poderia falar sobre a questão dos remédios controlados que alguns deles precisam para manter o equilíbrio e controlar a violência. Isso é raro, doutora? Não é raro. A questão é o seguinte, o TEA, ele não existe um tratamento específico medicamentoso para o TEA. Tá? Eles tomam um remédio quando eles realmente têm algum prejuízo muito sério, muito grave na questão por exemplo, uma criança que não dorme, ela é uma criança que precisa ser medicada, tá? Então ela tem então existem aquelas que ficam sem dormir direto, doutor? Sim, que elas têm transtorno do sono. Do sono. Tem crianças, por exemplo, que têm uma irritabilidade maior, uma agressividade. Então são crianças. E tem algumas que também têm convulsões durante a noite, não é, doutor? Isso é uma comorbidade do autismo. Tá? Então o autismo, Humberto, ele nunca vem só. Não vem, né? Não vem só. Quase que 70% a 80%
tem algum outro transtorno combinado. 70% quase tem TDAH. Olha. Hiperatividade, déficit de atenção. Além de TDAH, déficit intelectual, deficiência intelectual. O autista também pode ter um transtorno da ansiedade. E isso é natural, né, doutora? É natural. É natural. É natural. Porque é a mesma base genética. Sim. Né? Então, assim, ele pode vir associado com outras condições. E essas condições, às vezes, precisam ser medicadas. Como a epilepsia, né? Que é uma criança que precisa ser medicada, né? Claro, não tem como. Claro. Como a hiperatividade, o déficit de atenção, a criança também precisa ser medicada. Uma ansiedade, a criança precisa ser medicada. Porque às vezes a ansiedade é tanta que não permite que ela conviva em ambientes sociais ou mesmo na escola. Né? Então, assim, não vou te dizer a grande maioria dos autistas precisa, o ideal era não precisar. Porque se houvesse uma intervenção, talvez não precisaria, uma intervenção precoce. Mas como assim, a demanda é enorme, né? Eu vou te falar agora, isso é de 2020. O CDC dos Estados Unidos, a incidência lá está assim, a cada 36 crianças que nascem, uma tem TEA. E lá eles adoram estatísticas. Eles vivem de estatística. Eles vivem de estatística. Então, né? Isso é muito. Pensa, numa sala com 36 crianças, uma tem TEA. E essa é a realidade daqui também, com certeza. Infelizmente, a gente não tem esse Nós não temos esses dados, né? Porque se nós tivéssemos, seria mais fácil até, né? Políticas e tudo. Mas, infelizmente, a gente não tem, mas deve estar por aí. E ainda é mais comum em meninos que em meninas, né? Existem mais meninos autistas do que meninas, né, doutor? E assim, o autismo, ele não tem questão social, não tem etnia, não tem nada. Tá para todo mundo. Então, para todos os níveis socioeconômicos, para todas as etnias, todas as raças, cores, ele vem em qualquer criança. Qual é, doutora, no relacionamento pais e a criança, o melhor conselho que a senhora, e que seria um conselho, existe esse conselho padrão? Aceitar a criança, né? Como ela é e partir para a luta. Assim, e aprender com ela também? Aprender com ela, se informar sobre como ajudá-la. Né? Eles têm uma visão e um idioma próprio, não é, doutora? A senhora acha? De se comunicar? Sim, porque assim, na realidade, o desenvolvimento é atípico. Né? Ele não é considerado um desenvolvimento, vamos dizer, normal. Sim. Ele é um desenvolvimento que veio de uma forma atípica. Né? Então, ele tem situações em que ele tem dificuldade em verbalizar, tem situações em que ele tem dificuldade na alimentação, tem situações em que ele vai ter uma dificuldade escolar maior, né, no aprendizado. Questões sensoriais, eu acho que a Fabi conversou muito com você, né, a doutora Fabiane, sobre as questões sensoriais, né, os incômodos, né, com por exemplo, o barulho, então, todos eles têm o problema com o barulho? Não todos. Eles não funcionam iguais. Entendi. Entendeu? Sim. Por exemplo, o meu filho, ele é uma criança pouco verbal, ele é pouco expressiva. Ele tem questões sensoriais auditivas, mas ele não tem olfativas, ele não tem de textura, ele come muito bem, ele nunca teve seletividade alimentar. Entendi. E ele é um adulto já, né, que ele conseguiu se alfabetizar. Ele é alfabetizado. Ele não tem nenhuma comorbidade, assim, ele tem uma ansiedade, mas ele não tem um TDAH associado, nem tem epilepsia. Nenhum deles é igual, então. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Nenhum autista é igual. Eu estou falando em termos de comportamento. Termos de comportamento. Só que os critérios, aqueles critérios que eu te falei, tem que estar presentes. Claro. Sempre, para fechar diagnóstico.
mas nenhum é igual. Tanto que existem níveis, né? Você sabe, é um espectro. Então tem o nível 1, 2... Daí a palavra, né? Espectro. É justamente esse espaço. Espaço. Não é isso? Então tem o nível 1, o 2 e o 3. Quanto mais apoio, mais grave. Então, aquela criança que não verbalizou, não fala, é não verbal, aquela criança que não tem autonomia de ir no banheiro, que não conseguiu se alfabetizar. Sim, sim. Então, é uma criança nível 3. E tem o nível 1, que está no Vale do Silício, trabalhando. Sim. Que tem um hiperfoco para informática. Sim, que são geniais, né? Mas que tem suas dificuldades sociais, que não teve atraso do desenvolvimento da linguagem, mas que tem suas dificuldades sociais. Doutora, o meu sobrinho é autista. Uhum. O meu sobrinho, é o único sobrinho. Uhum. E existe algo sobre ele que é fantástico. Pelo celular, quando ele me liga 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, qualquer hora que ele quer, ele me liga. Pelo celular, aí ele não fala, ele não desenvolveu a fala. Uhum. Mas ele é inteligente, mas pelo celular. Domina, né? Mas pelo celular, eu atendo e ele faz um monte de mímica, ele é engraçado, ele ri, ele emite sons e tudo mais. E corre atrás da mãe dele, mostrando que eu estou ali, que ele está me vendo. Tararara. Mas, doutor, quando eu chego perto dele, fisicamente, ele é um ser totalmente diferente daquele meu sobrinho no celular. Eu não posso tocar nele, nunca toquei nele. E se eu tentar abraçá-lo, ele trava e ele olha para a mãe. Quando eu estou na brincadeira com ele, então o melhor é eu não tocar nele, eu não tentar abraçá-lo. Respeitar, né? Sim, e eu dou as coisas para ele, tudo ele pega, e ele me olha, ele pega, mas com cuidado. Agora, eu saí dali, nós vamos para o celular, pronto. No celular nós nos entendemos e tudo mais. É comum esse comportamento, a senhora já ouviu falar desse comportamento? Sim, assim, com outros a portadores? questão do toque, né? Ele não admite tocar nele, doutor. Da indiferença afetiva, né? Aquele embotamento, a questão social mesmo. Uhum. Entendeu? Ele tem a dificuldade social. E isso tem que ser respeitado, não é, doutor? Tem que ser respeitado. Quer dizer, não tentar tocar nele, não tentar abraçá-lo. Isso é uma característica deixar dele. ele, não é isso? Não forçar, é uma característica dele. Quando ele quiser, ele se aproxima. A questão de respeito mesmo, de entender. Por isso é que a gente precisa se informar. E né? tem dias, né, doutora? E por isso nós estamos aqui também. Tem dias que ele é calado, autista, ele não quer contato com ninguém, ele se fecha. E o autista é assim, não tem filtro, né? Ele não tem aquele filtro social. Então, quando é do jeito que ele quer, ele é assim, pronto. Entendeu? Ele é concreto. Eu não gosto e pronto. Eu não quero Ele e é pronto. autêntico, puramente autêntico. É um ser puro. Ele verdadeiro. Ali não tem mentira. Né? Ele não disfarça. É aquilo e pronto. Vamos Doutora, respeitar. o Vinícius, filho da doutora, veio aqui. Sim. Sentou-se bem aí. E eu perguntei dela, ele é aqui. Ele nunca aprendeu a misturar tintas. É impressionante. Ele nunca estudou pintura. E ele faz pinturas. Ele pintou um bodó. Ele fez um autorretrato dele. Ele pintou qual foi o outro peixe que ele falou? Um tambaqui. Uhum. Que eu olhei as pinturas dele. E outra coisa, eu estava numa função musical, e um menino, quando eu parei a música, ele subiu no palco, veio até a mim, mais ou menos 16 anos, olhou para mim e, logicamente, a mãe dele ali, para e passo com ele. Sim. Ele veio a mim, me olhou e ela disse, ele quer usar o seu piano. Aí eu peguei, me levantei e falei, um músico jamais negaria espaço para outro músico. Ele sorriu, sentou-se ao piano e tocou. Doutora, ele tocou que foi uma coisa assim. E sabe o que ela me disse? Ele nunca estudou música
ele começou a ouvir esses sons do piano, da música, etc. É essa turma do Vale de Silício, doutora? Isso, é o hiperfoco. É essa? É o hiperfoco para determinada coisa, entendeu? Então ele gosta daquilo. E desenvolve, né? Não é, doutora? Sem estudo. Tem crianças que chegam lá no EMAI e dizem, doutora, eu nunca ensinei inglês para o meu filho. Ele fala inglês, fala chinês, fala alemão. Tem criança que chega lá e ele aprendeu a ler sozinho, doutora. Isso tem até uma condição clínica que chama hiperlexia, porque ele tem um interesse maior em letras e números. E desenvolve sem instrução. Sem instrução, sozinho. Então tem situações isso é espetacular, assim, né, doutora? muito bacanas mesmo, que a gente presencia lá no EAMAR, que a gente fica, nossa, espantada, como é que pode, né? E o Vinícius é um artista, né? Ele que ilustrou fantástico, ele veio aqui. Ele ilustrou o nosso e-book. O meu e-book aqui foi, porque esse e-book, Humberto, foi feito... Foi, é verdade, ele fez isso. Ele fez isso. Foi. Doutora, me diga uma coisa, e quase não se fala sobre isso, e se a senhora puder me ajudar a resolver isso, eu acho que a senhora vai. Sim. Uma menina, eu nunca vi uma menina autista. Elas são tão raras assim Não. Por exemplo, eu não conheço, eu jamais topei assim, de conhecer, de encontrar uma menina autista. E todas as mães que vieram aqui com a senhora, meninos. Mas existem, e muitas. E existem até pesquisas que já estão se equiparando o número de meninas com meninos. Já estão levantando isso, doutor? Já, fora, né? Algumas pesquisas não, já... fora, né? Fora. Porque aqui ainda... E é tudo subnotificado, não? Existem pesquisas aqui sérias, sim. Várias pesquisas sobre o departamento lá. Claro, né? claro. Tem muitos neurocientistas lá, neuropediatras que fazem pesquisas nesse campo. E existe uma pesquisa recente que já está aumentando gradativamente o número de meninas em detrimento do de meninos. O lidar do pediatra, da pediatra e dos pais com a menina, existem muitos diferenciais, doutora? Não. O tratamento seria basicamente o mesmo, né? A intervenção a intervenção precoce é um conjunto de modalidades terapêuticas. Existe a intervenção através da fonoaudiologia, da psicologia, ABA, tá? Então é uma análise aplicada do comportamento, a intervenção sempre é com base no comportamento da criança e ela é individualizada de acordo com a necessidade da criança. Existe a terapia ocupacional, existe a integração sensorial, que é o terapeuta ocupacional que faz com aquelas crianças que têm questões sensoriais graves. Existe o tratamento com a nutricionista devido à seletividade. É um tratamento caro, Humberto. É mesmo? É caro e complexo, não é simples, é muita coisa. Né? É muita coisa para ser resolvida e para ser adaptada. Eu imagino. Então, por isso é individualizado, por isso que é mais caro. Né? Então, assim, é complexo. Doutora, que maravilha. Tá todo mundo aí dizendo, e Humberto não fala do e-book. Vamos falar desse e-book. Me diga uma coisa. Conte a história desse e-book. E aqui eu tô vendo uma coisa aqui que é um gancho para um jornalista que eu não posso deixar de aproveitar. Orientações para as famílias. Nasceu desse seu envolvimento inicial no lidar com eles, foi, doutor, esse e-book? Sim, esse ambulatório ele é um ambulatório escola. Nós recebemos os residentes de pediatria da UFAM e da UEA, com o objetivo não só de ensinar eles a tratar a criança com autismo, como para sensibilizar para a causa. Então eles vão para lá e eu pego aqui na mão deles e ensino eles a como a gente vai diagnosticar uma criança autista. Então um dos meus alunos, Dr. Carlos Nascimento, e a outra doutora Natália, todos da UFAM, nós vimos, né, durante os nossos atendimentos a necessidade das famílias de informação, porque elas precisavam ser orientadas, justamente em questões da vida diária daquela criança, para adquirir autonomia. Então, como é que a gente poderia ajudar uma mãe que a criança está com uma seletividade alimentar extrema? Então a gente formulou estratégias baseadas nesse ABA, que é a análise aplicada do comportamento, onde a gente dá para a família estratégias factíveis que elas podem utilizar em casa
para ajudar aquela criança a vencer essa seletividade alimentar. Questões sobre higiene do sono. A gente orienta a família, como é que você pode melhorar o sono sem chegar numa medicação, sem chegar a precisar de uma medicação. Então, outras estratégias podem ser dadas. Isso tudo baseado em documentos, não foi tirado da nossa cabeça, não. Foi baseado em pesquisas, através de documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Tratado de Pediatria, de sites sérios, que tem vários sites voltados para o autismo. Então, a partir daí, nós elaboramos esse e-book de orientação. A princípio, era para as famílias do EAMAR, mas a gente resolveu abrir agora está disponibilizado do QR Code para quem quisesse ter. Não só tem informações como cortar o cabelo de um autista, como escovar o dente, como dar banho, como orientar no banho para a criança ter autonomia. Nós falamos das leis, que eu falei aqui contigo, das leis que amparam, porque o autista ele tem várias leis, né? Ele é uma pessoa com deficiência, então ele tem várias leis que amparam, tipo estacionamento, lugar na fila, preferencial. Ele tem o benefício de prestação continuada, que as famílias carentes elas podem receber esse benefício, a criança pode receber. Eles têm ainda desconto em passagem aérea, desconto em compra de carro. Então são vários benefícios que as famílias nem sabem, nem têm essa informação. Então eu acho que através de um e-book, de um QR Code aí, rapidinho as famílias vão poder... Que maravilha! Além disso... Como é que se acessa? Basta escanear. Escanear e baixar, que já está na mão. Olha só. E o e-book foi ilustrado pelo Vinícius, né? Que é um autista de 17 anos. Eu não sabia dessa informação. O Vinícius não me falou isso. Ele ilustrou. Ele ilustrou. Mas que maravilha. Eu pedi à mãe, aí a mãe conversou com ele e ele foi ilustrando de acordo com o texto, né? Que a gente precisava. E inclusive a gente fala também sobre segurança, porque os autistas eles se colocam mais em perigo. Então, assim, eles não têm muitos... O perigo que a senhora pode fazer, por exemplo, abrir a porta e sair de casa e de repente, cadê queimar, ele saiu? Botar a mão no ferro, se afogar. Então, eles têm mais chance de sofrer acidente do que uma outra criança que teve um desenvolvimento típico. Então, a gente tem que ter, a mãe, né? Tem que ter mais atenção à família. A mãe não, a família, né? Tem que ter mais atenção. Toda, a família toda. Com aquela criança ali, com aquele jovem, né? Então as mães me relatam muito, né? Doutor, olha, ele fugiu, ele se cortou, né? Então tem que ter muito cuidado. Doutora, que maravilha. Eu quero aproveitar aqui para dar uma notícia que eu já falei para a doutora Adriana, e eu quero dizer para todos os líderes dos bairros de Manaus, que lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, a Associação dos Moradores da Colônia Antônio Aleixo está promovendo um evento agora, dia 27, a partir das 9 horas da manhã, um evento voltado justamente para reunir as mães de autistas lá na colônia, que eu conversando com a diretora do colégio, um só colégio que eu conversei com a diretora. Existe um setor lá que tem mais de 50, uma sala com mais de 50 autistas numa escola só, que são atendidos de forma... sala de recurso, né? De recursos com autistas. Então, e lá a questão da conscientização se faz muito necessária lá na colônia Antônio Aleixo. E a Associação dos Moradores do bairro está promovendo esse evento. Inclusive a doutora Fabiana vai estar lá, vai levar o Vinícius, e que os outros bairros façam isso, promovam eventos como esse, para que mais e mais a conscientização aumente e beneficie tantos desses seres aí que, como eu gosto de dizer, nem todo ser humano é um autista, mas todo autista é um ser humano. Sim, e merece todo o respeito, toda a atenção, todo o amor. E o que eles não merecem, como preconceito, etc., isso tem que sair
totalmente do comportamento das pessoas. É ou não é, doutora? Com certeza. Eu quero agradecer a você pelo espaço. Eu estou lá no EAMAR, né, no espaço Amigo Rui, onde eu faço a... Qual é o endereço lá, doutora? Eu tenho essa mania onde me dizem assim, peraí, me passa a localização. Fica localizado fisicamente onde o na Iamar? Alvorada, atrás do Parque da Alvorada. Atrás do Parque da Alvorada. Agora eu não sei dizer a rua. Não, tá bom, eu sei que ela não sabe. Ninguém mais sabe o nome da rua. Mas é fácil, atrás do Parque da Alvorada, ali entrando no Banco do Brasil, tá lá. Sim. É uma casa adaptada, em que a prefeitura é toda azul. Assim, toda azul, toda né? azul do autismo, né? Porque é azul mais porque mais Sim, meninos, né? Sim. E lá eles têm natação, eles têm educação física, eles têm lanche de manhã e à tarde, maravilha. Eles têm atendimento odontológico, médico, atendimento especializado, terapêutico. E é isso, assim, a gente é muito feliz. Quantas crianças, eu acabei não lhe perguntei, são atendidas? Mais de 7.000 crianças já. São atendidas ou já foram? Já foram prontuários, mais de 7.000 prontuários, né? Que foram lá e se beneficiaram. E se beneficiaram do espaço. Que bacana. A gente pretende ampliar, né? Esse e-book ele foi lançado no Dia do Autismo lá, na época com o prefeito e tudo, e ele prometeu... O Dia do Autismo foi 2 de abril, não é? Isso, prometeu a ampliação do espaço, para que a gente consiga atender mais, beneficiar mais famílias, com mais profissionais. O que é isso aí? Esse aqui é o e-book impresso. Olha só. Quer dizer, existe o impresso? Não, na realidade eu ganhei dos meus residentes. Tá ótimo. Eu ganhei de presente. Tá ótimo. E aí, tipo assim, para servir de guia aqui não, na hora da entrevista. É a cola, é a sua cola. Mas nem usei. Nem usou, ela nem usou a cola. Doutora Adriana, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. E trazido também uma grata recordação com o seu pai. Imagina. Muito obrigado, Jorge Loureiro. Feliz isso. Fiquei muito feliz em saber que a senhora é filha dele. Ele era um defensor da causa também. Eu sei. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Trabalho belíssimo que a senhora realiza. Muito obrigado mesmo. A gente, por hoje é só. Eu saio dessa conversa, dessa entrevista, muito satisfeito e orgulhoso por saber que algo muito importante está sendo feito e vai continuar sendo feito por todos aqueles portadores do transtorno do espectro autista. E isso é muito alvissareiro. Até o próximo. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.